Olá, meus queridos amigos, irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre os nossos corações. Estamos aqui mais uma vez com o nosso projeto da leitura bíblica diária. A leitura bíblica diária é um projeto da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Temos a nossa igreja sede ali no Gama, Distrito Federal, onde é pastoreada pela nossa amada pastora Loide Ramos e auxiliada pelo pastor Gedeon Júnior. Um grande abraço aos nossos amados pastores. Esse quem vos fala é o pastor Fernando Rodrigues. E dentro do nosso projeto da leitura bíblica diária, hoje nós iniciaremos o capítulo de número 1 do livro do profeta Josué. Na última leitura, nós apresentamos aqui então o personagem deste livro, que é Josué, e hoje estaremos então falando acerca da sua obra, do seu livro. Nós dividiremos este capítulo em duas partes. Primeiro falaremos sobre onde Deus anima Josué, Deus fala com Josué e anima, e depois falaremos sobre Josué preparando ali o povo para a passagem do Rio Jordão, ok? Então, o capítulo de número 1, ele começa exatamente o seguinte: Deus dando ânimo, ou animando, na verdade, o seu servo Josué. Só que este livro, ele começa com uma situação bastante inusitada, né? A gente se depara com essa situação aqui. Que situação é essa? O povo de Israel havia acostumado com a proteção e liderança de Moisés. De repente, esse povo se vê de luto, chorando a morte do seu grande líder, Moisés. O homem que havia resgatado todo aquele povo da escravidão de Faraó e tinha guiado o povo por todo o deserto, não é verdade? Então, esse homem, de repente, estava morto. Aí a gente podemos imaginar o que passava no coração e na mente de toda aquela gente. Como lidar com a perda de um líder, de um homem tal como Moisés? Não é uma pessoa qualquer. Moisés era aquele líder espiritual que falava com Deus face a face e trazia do próprio Deus respostas e soluções para os inúmeros problemas, inúmeros e constantes problemas daquele povo. Toda a esperança de Israel de entrar na terra prometida estava, de certa forma, depositada em Moisés. Então, como lidar com a morte de Moisés? Então, acredito que todos os sinais, prodígios e maravilhas que Deus havia realizado diante dos olhos de todo aquele povo, ainda estava fresco na memória daquele povo. Tudo isso se deu por meio de Moisés, do servo de Deus. Os filhos de Israel sabiam da importância da liderança de Moisés. Então, não tinha como esquecer dos grandes feitos que Deus havia realizado por meio dele. Detalhes como, por exemplo, alguns exemplos, os braços de Moisés estendidos para que o exército de Israel pudesse derrotar os seus inimigos no campo de batalha. Isso nós estamos falando ali no campo de Refidim, quando o povo de Deus lutava contra Amaleque. Isso está em Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 13. Isso, como é que o povo lidava com... E agora, daqui para frente, o que vai ser? Quando as águas, por exemplo, que saía da rocha para saciar a sede, o povo ali no meio do deserto, com sede, não tinha o que beber, e Deus usava Moisés para fazer uma rocha, sair água potável para aquele povo. Não, e o detalhe do mar se abrindo, com apenas um toque do cajado de Moisés. Não era um líder qualquer que aquele povo estava perdendo, era Moisés, o seu resgatador, o seu libertador ali da escravidão do Egito. Como lidar com essa situação? Então, com certeza, a tristeza e o desânimo havia tomado conta do espírito de toda a nação de Israel. Essa que é a verdade. Agora eu fico imaginando
queridos ouvintes, irmãos, se para o povo já era difícil, né, perder Moisés, imagina para Josué, porque Josué era aquele fiel escudeiro que estava ali lado a lado, é aquele que acompanhava os passos de Moisés, andava com ele, carregava a sua bagagem. Josué pacientemente esperava ao pé do monte, quando Moisés subia, estava ali 40 dias, 40 noites ali, recebendo as tábuas da lei. A gente vê até que o povo havia perdido a paciência, e ali estava Josué, esperando até que o seu Senhor descesse com as instruções dadas por Deus. Então, Josué estava, sim, muito triste, muito desanimado. Por isso que Deus anima Josué para que ele possa retomar a caminhada, e não somente retomar, agora liderar o povo. Por quê? A jornada precisava continuar. O povo precisava então de um novo líder, e é exatamente isso que esse primeiro capítulo vem tratar. Trata também o quê? Da transição, né? Ali era uma transição de governo sobre o povo judeu. Nesse momento é que entra a ação de Deus, onde Deus fala com Josué o seguinte: olha, Josué, anima-te. Ali Deus animou a Josué a continuar a jornada rumo à terra prometida. Você sabe que recomeçar não é e nunca foi fácil. Então vejamos o que o Senhor falou a Josué. No versículo 1, diz o seguinte: sucedeu, pois, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Olha o que Deus fala para ele: tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então observa aqui a expressão levanta-te, que nós vimos aqui no segundo versículo. Deus disse o quê? Levanta-te, porque o meu servo Moisés é morto. Essa palavra levanta aqui, queridos irmãos, ela tem um significado bem mais profundo do que simplesmente o físico. Deus estava aqui com essas palavras, levantando o espírito, o ânimo, a alma de Josué. Era o estado de espírito que Josué se encontrava e que precisava ser colocado de pé. Então, nós até acompanharemos neste capítulo, por várias vezes, as frases tem de bom ânimo, né? Levanta-te, anima-te. Então nós ouviremos essa expressão. Tais palavras revelam o quê? Que Josué estava totalmente desanimado por causa da morte de Moisés. Os versículos 3, 4 e 5 é exatamente o momento em que Josué recebe a injeção de ânimo que precisava de Deus para poder retomar a sua caminhada. O que Josué precisava saber? Saber que Deus seria com ele como havia sido com Moisés. E Deus disse para ele: olha, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vos tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar para o poente do sol será vosso termo. Observe que coisa interessante. Deus ainda chega para ele e diz assim, ó: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Agora, imagina um homem desanimado ouvir tais palavras. Josué tinha convicção, tinha certeza plena de que Deus tinha sido misericordioso, bondoso e provedor na vida
de Moisés o tempo inteiro, porque era o homem mais próximo. Agora imagina ouvir do próprio Deus tais palavras: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aí passava o que pela mente dele ali, reanimando a sua mente, o seu espírito? Moisés abriu o mar, Moisés tocava na rocha, ou falava com a rocha dava água. Moisés clamava e Deus respondia. Talvez ele lembrava da face de Moisés ali resplandecendo, né, quando desceu do monte. Então ele passa um filme, talvez, pela a mente, a memória de Josué, quando Deus fala para ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, e não te deixarei e nem te desampararei. E aí Deus ainda diz para ele os termos aonde seria entregue a ele, tudo aquilo ali seria entregue a ele. Então era uma injeção de ânimo muito especial, né? Um espírito renovado ali que Deus trazia para Josué, o servo dele. No versículo de número 6, ao ouvir do Senhor: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás te povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então Josué, na verdade, não estava sendo pego de surpresa. Por quê, pastor? Porque aquilo não era uma palavra nova para Josué. Josué já havia ouvido essas palavras. Então, não era surpresa nenhuma. Ele sabia que ele iria terminar ali o que Moisés começou. A missão de colocar o povo de Deus na terra prometida já tinha sido passada para Josué lá no capítulo de número 31 de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 14 e 15 do livro de Deuteronômio. Quando Deus anuncia a Moisés que os seus dias eram chegados, ele ordena a chamar Josué, né, para a tenda da congregação, para que Moisés desse essas ordens para Josué. Ali Josué fica sabendo a respeito da sua honrosa missão. Observe o que diz o versículo 23. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei aos seus pais lhe daria, e eu serei contigo. Então Josué estava sendo preparado por Deus e por Moisés há tempo já para ser sucessor. Talvez ali quando ele ajudava a Moisés e estava acompanhando os passos ali, passo a passo de Moisés, ele estava sendo preparado. E o Senhor, então, quando colhe o próximo de colher Moisés, chama ele e passa essa missão para ele. Então Deus estava apenas animando Josué para cumprir a sua missão, porque ele já tinha ciência dela. As instruções eram específicas. Tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, vê que já estava sido ordenado por ele. Ainda disse mais para Josué: dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A garantia e a segurança para o sucesso da missão era seguir exatamente as instruções que estavam escritas no livro da lei. Esta era a segurança para uma obra, né, de sucesso, uma obra que ele iria realizar com segurança. Então, Deus dizia para ele: olha, medita nesse livro de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Se você observar aí, né, na nossa leitura, no capítulo 1 do livro de Josué, vai acompanhando, Deus vai dizendo para ele. Então, essa era a forma de fazer com que o seu caminho fosse próspero, feliz e abençoado. Como podemos observar o versículo 8, as palavras que ele já havia ouvido do seu mestre Moisés, agora ele ouve do próprio Deus. Quando Deus chega para ele, né,
e diz exatamente o seguinte aqui no versículo de número 8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Então a gente observa aqui que Deus traz para ele as palavras que Moisés já tinha dito, ali em Deuteronômio capítulo 31, versículos 6 a 8. Então chamou Moisés a Josué naquela ocasião e disse aos olhos de todo o povo de Israel. Israel também já tinha ciência de que Josué daria seguimento à obra que Moisés começou e que Josué seria o sucessor. Então, foi diante do povo de Israel que foi dito ali: esforça-te e tem bom ânimo, porque com este povo entrarás a terra que o Senhor jurou a teus pais lhe daria. Isso foi dito lá em Deuteronômio. E tu farás herdar essa terra. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Olha só que coisa especial. Quando Moisés chega, fala para ele que Deus seria com ele, que ele não precisava se espantar, ele não precisava se desesperar, se preocupar, porque o Senhor não iria desamparar o seu servo. Porque o tempo inteiro Deus esteve com Moisés. Então Moisés fala essas palavras para Josué diante dos olhos de todo Israel, e depois Deus chega no momento em que Moisés já não está mais com ele, né? E anima, traz aquele espírito, renova o espírito, renova o ânimo de Josué e todo aquele povo. Ok? Então Deus reanimou o coração de Josué, Deus encheu o coração dele de paz, Deus encheu o coração dele de esperança e preparou o seu espírito para que ele pudesse atravessar o Rio Jordão, fazer a travessia do Rio Jordão para herdar a terra prometida. No próximo capítulo, então, nós estaremos estudando quando Josué, então, prepara o povo. Aqui, Deus preparou Josué e agora Josué vai preparar o povo para a passagem do Rio Jordão, ok? Então, não perca nossa próxima leitura bíblica diária. Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e paz. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima leitura.